Tá. Pois bem, pessoal, tá frio demais. Aí também, você mora aqui pertinho, né, Cristiano? Pisca a luz aí da janela que dá pra te ver daqui, ó. Professor Cristiano, Cristiano Prof. Cristiano com CH aí. Excelente professor, para quem não conhece ainda, professor de Direito Penal. Acompanhe as aulas dele aí que vocês vão ficar atualizados nesses temas tão importantes aí que o Direito Penal traz pra gente. Supremo TV. Quem será que tá lá do Supremo TV, hein? Será o Fred? Quem será que tá por lá? Professor Bruno, Javé, boa noite. É isso aí, pessoal. Sexta-feira à noite o pessoal tá empolgado, grande mestre. Falando assim, deve ser o Fred que tá falando, né? Bruna Brito. Então, pessoal, desculpa. Laura entrando agora, boa noite. Boa noite. Matheus. Muita gente aí pra gente começar, ou melhor, para continuar falando a respeito do controle de constitucionalidade, né? Para quem não sabe, essa semana eu estou trabalhando alguns temas do controle de constitucionalidade com vocês e hoje nós vamos para a nossa terceira aula a respeito de controle de constitucionalidade. Lucy, boa noite, Lucy. Perdão, pessoal, a voz está um pouquinho pior ainda, vou até colocar assim para esquentar mais e poder falar e preparar aí para a semana que vem que está cheio de aula. Olá, obrigado, Andresa, Matheus, Luciane, pessoal convidando seguidores, né, no Twitter, Facebook. Bom, hoje eu vou fazer um periscope rapidinho com vocês, só para trabalhar a questão do controle de constitucionalidade. Ó, professora Renata Abreu, _Rê, professora de Direito Constitucional, o pessoal do Supremo aí conhece muito bem a professora Renata Abreu, né, minha colega lá no Supremo. Isso, olha lá, o Albano Leca, percebeu a presença da professora Renata ali, ficou todo empolgado. No intervalo da aula, ixi Maria, o pessoal não tem folga mesmo, né? Então vamos lá, quem quer passar não pode ter folga mesmo aí, especialmente com a matéria tão linda, né, professora Renata? A melhor matéria de todas, que me perdoem as outras, mas Direito Constitucional é a melhor de todas, né? Matheus, olha só, pessoal, vou falar rapidinho com vocês, sexta-feira, né? Falar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade e hoje, aula 3, aqui eu me propus a falar com vocês sobre a classificação do controle. Eu vou trabalhar com vocês aqui, basicamente, duas classificações do controle, que a gente está numa aula bem básica, naquele roteirinho que eu me propus a fazer com vocês, linear, que dê para todo mundo compreender nesse primeiro acesso, e depois a gente vai aprofundando no tema em outras oportunidades, ok? Bom, hoje então nós vamos classificar o controle de constitucionalidade numa das classificações bastante interessantes aí, que é quanto à natureza do órgão controlador, ou seja, quanto a quem é responsável pelo controle, qual órgão estatal é responsável pela realização desse controle. E quando eu digo isso, é porque nós temos basicamente dois tipos de controle de constitucionalidade. Veja bem que essa classificação, ela não serve exatamente para o Brasil. A doutrina brasileira tenta adaptar, tenta encaixar isso no controle de constitucionalidade brasileiro, mas ela não se acerta exatamente ao controle de constitucionalidade brasileiro, perfeito? Então, é o primeiro pressuposto que a gente tem que partir. Bom, vamos imaginar então que a gente está em outros países, está em outros lugares fora do Brasil, para pensar nas três classificações do controle quanto ao órgão controlador. Primeira classificação, o controle ele é judicial. E o que é o controle judicial? Esse controle judicial, nós sabemos, temos três funções estatais: legislativo, executivo e judiciário. Os países que se classificam no controle do tipo judicial, que é o primeiro, quem realiza o controle? Claro, pessoal, é algum órgão ou todos os órgãos do poder judiciário. É a magistratura desse Estado que realiza o controle de constitucionalidade. Portanto, seja, como depois a gente vai ver, como nos Estados Unidos, o controle difuso ou controle concentrado, tanto faz, o que importa é que essa tarefa de controle de constitucionalidade é precípua e primordialmente exercida pelo poder judiciário. Legislativo e executivo tem uma tarefa insignificante nesses países. Exemplo desse controle, até pelo nome do controle de constitucionalidade por lá, é o Judicial Review nos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade norte-americano. Então você coloca aí, vamos lá, não sei fazer, né? Deixa eu ver se eu sei mesmo. Vamos lá, você coloca lá para mim, controle judicial. Esse controle judicial, qual que é o país responsável por ele? O exemplo que vocês vão dar, Estados Unidos.
é o país símbolo do controle do Judicial Review. Deixa eu escrever aqui, judicial escreve igual em português, né? Judicial Review. Muito bem, pra mim, isso. Sou péssimo nisso aqui, pessoal, tô aprendendo ainda. Um dia eu chego lá e fico como professor Cristiano, né? Que remexe com esse telefone aqui e dá aulas preciosas para vocês aí no direito, no direito penal. Muito bem, isso mesmo. Olha lá, como fez a Luciane. Colocou lá controle judicial, exemplo, Estados Unidos. O segundo controle é o controle político. Como é que nós vamos classificar o controle político? Veja, pessoal, acabei de dizer que nós temos 3 funções estatais: legislativo, executivo e judiciário. Neste estado, não é o judiciário quem realiza o controle, mas também não é o legislativo e nem o executivo. Quem realiza o controle de constitucionalidade nos países de classificação classificação política, é um órgão estatal que não pertence necessariamente ao poder legislativo, nem executivo e nem judiciário. É um outro órgão. Qual que é esse órgão, Arthur? É o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, ele é um órgão estatal que não pertence ao legislativo, nem ao executivo e nem ao judiciário. Ele é um órgão que é formado, por exemplo, como na França, formado por membros indicados pelo legislativo, indicados pelo judiciário, indicados pelo legislativo, executivo, judiciário, isso, e também formado por cidadãos da sociedade, cidadãos comuns da sociedade. Vejam que na França, por exemplo, participam desse Conselho Constitucional os ex-presidentes vivos da França. Claro que os vivos, né? Os mortos não participam. Mas o Conselho Constitucional é um órgão estatal que não pertence nem ao legislativo, nem executivo, nem judiciário. Ele é composto por indicações desses 3 poderes e, além disso, cidadãos vindos da sociedade. Bom, então, nesse sentido, nós temos um controle judicial político. Vou colocar para vocês verem aqui. Vamos voltar lá naquele esqueminha que eu coloquei para vocês. Quanto ao órgão controlador. Vê se dá para ver. Peraí. Só um minuto. Eu tô aqui ainda, pessoal. Não abandone não. Peraí, concluído. Olha lá. Quanto ao órgão controlador, muito bem. Quanto ao órgão controlador, nós temos o controle que pode ser político, órgão não pertencente ao judiciário com sensibilidade política, evita-se o atentado contra o princípio da separação dos poderes. Exemplo, França. E o judicial, na verdade judicial, tá? Órgão encarregado da jurisdição, que com naturalidade verifica a legalidade especialíssima daquele caso. Ele é especialíssimo porque nós estamos buscando uma legalidade amparada na própria Constituição. Acabou aqui? Não. Ainda vamos ter um controle de outro tipo, o controle misto. Como é que funciona esse controle misto? Vamos lá? O controle misto é o seguinte, pessoal. Não é que é mais ou menos judicial ou mais ou menos político. Veja bem, para dar um exemplo do controle misto, eu vou pegar a Suíça. Porque a Suíça ela é um país meio esquisitão. Lá na Suíça, eles são uma federação, mas nem eles se acham de fato uma federação. Para que vocês tenham ideia, na Suíça, os sujeitos por lá, os estados, né, eles não se identificam como aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. A Suíça tem essa forma. Olha lá, a Suíça, tá? A Suíça então é formada por cantões, os 26 cantões suíços aí, e um estadinho não tem costume de conversar com o outro. Por exemplo, eu passar daqui para cá, eu tenho que ter autorizações especiais, daqui para lá também. E a Suíça, ela é um país que, por causa das guerras que ocorriam em torno ali do seu território, e eles preferiram manter essa união, mas eles não têm uma identidade política muito acertada. É tanto que eles não se chamam de Federação Suíça, eles se chamam de Confederação, como se ao invés de autonomia, eles tivessem o quê? Soberania. Mas a gente deixa eles acreditarem nisso para não ter muito problema com os suíços, até porque lá na Suíça tem algo interessante, né? Os cidadãos suíços portam armas para cima e para baixo. É uma lei que funciona na Suíça, uma lei nacional. Eles não têm um exército conformado, um exército com a formação como nós temos no Brasil,
permanente, etc. Então, se todo cidadão suíço tem uma arma, a gente vai ficar brigando com o suíço para quê? Então, deixa eles acharem que eles são uma confederação, mas de fato eles são uma federação. E como tal, um cantão da Suíça jamais admitiria que viesse um órgão federal, vamos chamar assim, um órgão federal, para palpitar na vida dele. É por isso que lá na Suíça nós temos 2 controles acontecendo ao mesmo tempo. Como é que funciona? Para as leis estaduais, que seriam as leis estaduais, que na verdade na Suíça chamam-se leis cantonesas, o controle é feito pelo Poder Judiciário local. Não tem um STF lá para fazer isso daí. Agora, quando nós falamos no controle de alguma lei nacional, por exemplo, a lei que obriga todo cidadão suíço a portar uma arma, né? Uma lei que seria aqui para a gente federal. Quando mencionamos a constitucionalidade de uma lei federal, quem é que faz isso? É o tal do Conselho Constitucional. Então, na Suíça, o que vai acontecer? Algumas leis têm o seu controle realizado pelo judiciário. Quais leis? As leis locais. E outras leis têm o seu controle realizado através de um Conselho Constitucional, órgão não pertencente ao Poder Judiciário. Tá certo? Muito bem. Se observarmos bem o Brasil, a rigor, o Brasil a gente não pode falar nem que ele é só judicial. Por que ele não é só judicial? Porque no Brasil não é só o Poder Judiciário quem realiza o controle. Vamos lembrar das comissões de Constituição e Justiça, por exemplo, um exemplo só, né? Tem vários outros que a gente depois vai traçar, que realizam o controle de constitucionalidade, ou seja, então não é só o judiciário. E por outro lado, no Brasil nós também não temos um Conselho Constitucional. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é órgão pertencente ao próprio Poder Judiciário, está dentro da estrutura de organização do Poder Judiciário, lá no artigo 92 da Constituição, ok? Muito bem, pessoal, era o recadinho que eu queria dar para vocês hoje, sexta-feira, perturbando os lares, os intervalos de vocês aí, para falar sobre controle de constitucionalidade, né? Eu espero que, perdão, tenha sido proveitosa aí essa aula rapidinho. Vocês estão por aí, pessoal? Não estou vendo mais ninguém mandando recado, só estou vendo mandando corações. Tá dando aula show. Obrigado, Luciane, Leca, Andresa, acho que foi minha aluna na Newton Paiva há muitos anos atrás. É isso, Andresa? Jô Rodrigues, Alisson Cabral, Brasil, controle legislativo, judiciário. Ô, Davi, na verdade tem também controle do executivo, tá? Então tem executivo, legislativo, judiciário, pra você ter ideia. O veto, né, Andresa, lembra da Andresa, mora no interior hoje em dia, não é isso? O veto jurídico é um exemplo de controle de constitucionalidade para que a gente possa especificar outros poderes também. Luciane, minhas redes sociais, no Facebook, Arthur Guerra, vou transformar em breve em página para poder colocar mais conteúdo para vocês, né? Confesso que eu acabei abandonando o Facebook. E no Instagram, Arthur Guerra Prof. Arthur Guerra Prof. É diferente daqui, tá? Aqui é Arthur Guerra DV, assim como no Twitter, mas lá no Instagram, Arthur Guerra Prof. O que eu posto lá no Instagram? Não posto foto de comida, nem bebida e etc, né? Já disse para vocês, eu posto fotos que tenham a ver com o direito constitucional e faço algum tipo de associação, ok? Laura, obrigado, Laura, obrigado. Você está sempre aí frequente, né? Assídua aqui no Periscope, né? Espalha lá para o pessoal da sala, né? Da sua sala, para eles irem assistindo também. É isso, pessoal. Livrando a sexta-feira de vocês. Leandro, pois não, Leandro? Diga alguma dúvida? Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Amanhã, pessoal, que o pessoal daqui de casa não me escute, mas amanhã vou passar de novo mais uma liçãozinha com vocês do controle de constitucionalidade. Fiquem atentos aí no Twitter e no Instagram, porque eu vou avisar o horário direitinho. Tendo em vista que amanhã é sábado, né? Dia sabático e tal. Não, brincadeira, é porque eu não sei exatamente que horas que eu vou aparecer amanhã, mas eu vou dar um jeitinho de aparecer para falar com vocês pelo menos 10 minutinhos, 12 minutinhos aí, ok? Sobre a desconstitucionalização, Leandro, é uma das últimas, aliás, posteriormente às ações constitucionais, nós vamos falar disso ainda, tá bom? Tá dentro da nossa programação. No mais, obrigado, pessoal, até os nossos próximos encontros aqui falando mais sobre direito constitucional e sobre direito eleitoral. Até lá!